Prisão de ventre e intestino preso são os nomes populares pelos quais é conhecida a famosa constipação intestinal, um distúrbio comum caracterizado pela dificuldade em evacuar. Entre 20 e 30% da população brasileira apresenta algum tipo de alteração intestinal relacionada à constipação. Não existe um critério rígido que estabeleça a quantidade mínima ou máxima de vezes que o indivíduo pode ir ao banheiro para evacuar, mas se supõe que uma média pode ser entre 3 e 12 vezes semanais. Só se considera realmente um quadro de constipação quando o indivíduo vai ao banheiro para evacuar 2 ou menos vezes por semana, ou se existe muito esforço na hora da evacuação. Sendo assim, não ir ao banheiro todos os dias nem sempre é um sinal de constipação. Muitas pessoas se queixam que o intestino não funciona bem, por exemplo, em viagens ou quando mudam a sua rotina. Nesses casos, não necessariamente você tem um problema de constipação. Quando você retorna à sua rotina normal, o teu intestino tende a se normalizar. Mulheres sofrem mais de constipação, especialmente na gestação, por estarem com uma progesterona mais elevada, especialmente na fase lútea, que é ali por volta do 12º dia após a menstruação. Essa progesterona mais aumentada pode gerar uma dificuldade maior de evacuação. Um outro problema que nós mulheres passamos é a tal da vergonha. Quem nunca teve vergonha na hora que dá vontade lá de fazer cocô e tá no trabalho e acaba não indo? E daí, quando a gente não atende essa vontade imediata de ir ao banheiro, as nossas fezes vão ficando mais ressecadas e com isso a gente vai ficando mais constipada. As causas mais comuns de constipação vão ser falta de água, falta de fibras, sedentarismo, estresse, ansiedade e alguns medicamentos que podem causar. Para exemplificar, então, para ficar mais fácil para você entender. Usualmente, nós precisamos de 0,35 ml de água por quilo de peso ao dia. Por exemplo, eu, com os meus 58 quilos, preciso tomar mais ou menos 2 litros de água. Se eu pesasse mais, eu teria que beber mais, e se eu pesasse um pouco menos, eu poderia beber menos. Então essa é a continha que a gente vai utilizar para saber se a gente está bebendo água suficiente para que o nosso intestino funcione. Fibras. A gente precisa consumir em média diariamente 25 gramas de fibra. Mas o que são 25 gramas de fibra? É bastante coisa. Dificilmente alguém que não está atento vai conseguir consumir essa quantidade de fibras ao longo do dia. Vamos lá, uma maçã tem mais ou menos 1,3 gramas de fibra. Uma cenoura de 100 gramas tem mais ou menos 3,2 gramas de fibras. Ou seja, faz a continha aí para você chegar em 25 gramas de fibra, quanto de vegetais e frutas você deveria estar ingerindo ao longo do seu dia. Sendo assim, se você não capricha na ingestão desses alimentos, dificilmente a gente consegue chegar em 25 gramas de fibra diariamente. Lembrando que todos os dias a gente precisa dessa quantidade. Algumas frutas vão ser mais laxativas, como por exemplo, mamão, abacate, a ameixa, a laranja. Existe uma fibra que chama psyllium. Essa fibra é poderosa e pode te ajudar muito em casos de constipação mais crônica. É um pozinho que você encontra em lojas de produtos naturais, suplementos ou até encapsulados você consegue pela internet ou nessas lojas. Você pode comprar o psyllium e adicionar eles nas suas sopas, shakes, sucos, panquecas. É uma forma de você consumir psyllium ao longo do seu dia, aumentando a ingestão de fibras.
O azeite de oliva também pode te auxiliar nessa questão, então você pode consumir ele nas suas saladas, porque ele vai ajudar na lubrificação desse bolo fecal. Alguns alimentos considerados probióticos também podem te auxiliar. São eles kombucha, kefir, o iogurte. Trazendo esses alimentos para a sua alimentação, o seu intestino também vai ir melhorando com o passar do tempo. A gente também encontra probióticos a partir de fórmulas farmacêuticas, em cápsula ou em pó, que você encontra em farmácias de manipulação ou em farmácias comuns da sua região. Hoje também existem fibras em pó pré-bióticas que você pode estar consumindo, elas também são vendidas em farmácias. Essas são algumas formas de você conseguir aumentar o seu consumo de fibras dentro da sua alimentação, já que via alimento em si, muitas vezes a gente não consegue fazer aquela ingestão total diariamente. Vou te deixar aqui um super suco laxativo que vai salvar a tua vida nestes momentos. Então você vai deixar de molho a ameixa, aquela ameixa seca que você compra de um dia para o outro. Daí você vai pegar essa água e essas ameixas e vai bater no liquidificador com metade de uma laranja, uma fatia de mamão, uma colher de sobremesa de azeite de oliva, uma colher de sobremesa de chia e uma de psyllium. Bate tudo isso daí e bebe pela manhã ou antes de dormir, todos os dias em casos de constipação mais severa. Eu garanto que em poucos dias o teu intestino vai agradecer. Lógico, não esqueça de beber água e continuar consumindo vegetais e frutas na sua alimentação. Outra dica que eu posso te dar é fazer massagens aqui na região abdominal com óleo essencial antes de dormir. Fica lá massageando a sua barriga durante uns 10 minutos, porque daí você vai estimular o peritautismo do intestino, que é o movimento que ele precisa fazer para liberar essas fezes. Um outro ponto é a posição que nós sentamos no vaso sanitário, que não é nada favorável. Então a gente senta naquele ângulo de 90 graus, quando na realidade a gente deveria estar numa posição mais de cócoras. Como que a gente pode simular essa posição no vaso sanitário? Colocando o lixinho embaixo dos nossos pés, porque daí a gente fica com os pés um pouquinho mais altos, conseguindo simular esse ângulo. Lembrando que o uso de laxantes prejudica muito a nossa microbiota intestinal e eles só devem ser utilizados em momentos muito pontuais e em casos severos. Na maioria das vezes, você melhorando a alimentação, aumentando a ingestão de fibras, de água, fazendo atividade física, consumindo probióticos, você tende a melhorar muito esse problema de constipação. Não fique se automedicando. Busque ajuda de um médico e de um nutricionista para que esses profissionais te amparem para que você melhore desse quadro de constipação. A medicação pode gerar consequências ainda piores para algumas pessoas. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Deixa aqui nos comentários se você já usa alguma dessas estratégias ou se você tem alguma outra estratégia que possa ser utilizada por alguém e vamos nos ajudar.